Você já tentou ler uma palavra em francês e pensou, como que pronuncia isso? Hoje eu vou te mostrar como entender alguns sons do francês. E com isso você vai conseguir ler praticamente qualquer palavra, mesmo sem saber o significado. Bora aprender de francês de uma forma inteligente e fácil. Eu não sei se você já ouviu falar alguma vez que o francês escrito é muito diferente daquilo que eu falo. Eu vou até deixar algumas palavras aqui na tela, e começando até pelo meme que eu coloco do gatinho, que ficou tão famoso, como que se fala água em francês, né? Que ele fala o. Mas tem palavras como chateau, bonjour, bonsoir, merci beaucoup, café. Você pode ver que é diferente um pouquinho a escrita da fala, mas isso também não é um bicho de 7 cabeças. Hoje eu vou te mostrar uma vez por todas esses sons em francês, e ainda nesse vídeo você vai fazer um exercício comigo lá no final. Você vai pronunciar sozinho 6 palavras em francês a partir das minhas dicas. Então agora a gente vai lá para minha tela que eu vou mostrar para vocês escrevendo e depois pronunciando alguns sons do francês e como que a gente vai falar esses sons. Eu vou olhar aqui no computador então e às vezes eu olho para vocês para fazer essa diferença. Bom, aqui então eu escrevi para vocês como que eu leio em francês, então como a palavra vai estar escrita em francês, e aqui como que vai soar em português. Esse som pra gente, né, na nossa língua materna. Bom, a gente começa como que eu leio em francês. Em francês a gente vai ter algumas junções de vogais diferentes do português. As vogais são as mesmas, tá? O alfabeto é o mesmo. Ainda bem. A gente vai ter então algumas junções que vão ter o som diferente. Começando pelo A sozinho. O A sozinho em francês, quando ele não vem acompanhado por vogais, ele tem o som de A. O nosso A bem aberto. Por exemplo, o nome Maria é um bom exemplo. Você vê que quando eu falo Maria, o A, ele é bem aberto. Maria. Bem, esse aqui é um exemplo. Próximo, eu vou usar o I em francês. E aqui nessa parte, eu vou colocar entre parênteses, não é bem o símbolo fonético. Isso eu vou deixar um pouco mais para nós especialistas, estudantes, profissionais dessa área de linguagem, para colocar e entender os símbolos fonéticos. Mas para te ajudar mais ou menos a ver como que eu falaria essa palavra, né? Como que o som soa. Então aqui eu vou colocar o A. Sempre em francês, quando tiver o com I juntos, vai ser som de wa. Exemplo, vamos colocar exemplo aqui. A gente tem o verbo em francês ter, que significa avoir. Tradução, né? Então, ter é avoir. E olha como eu falo ele. Avoir. Boire. Outro som que a gente tem que ficar ligado em francês é o som de U. Olha bem, não é ou, é U. Som de U. Então, sempre que vocês verem essas duas vogaizinhas juntas, é o som de U. Acredito que vocês já tenham ouvido falar do bom dia em francês, é o bonjour. Mas olha o bonjour, sempre. Próxima. Eu vou fazer um adendo aqui, ó, para vocês mesmos. Eu tava falando do A, mas aqui eu vou colocar então o A junto com o I, que também é o E e o I. É o mesmo som. Esse A junto com o I vai ser som de E. E aqui eu já vou explicar se vai ser esse som ou se vai ser esse som. O que acontece? Ou eu vou falar fé, ou eu vou falar fê. No símbolo, assim, eles vão falar que é um som, que eu não sei se eu tenho até aqui no meu teclado, mas ele seria um 3 ao contrário. Eu não tenho aqui no meu teclado para mostrar para vocês. Mas é um E ou E. O que vai depender? Eu vou fazer até uma analogia aqui no Brasil. Eu tenho uma aluna carioca. E sempre que a gente vai falar o alfabeto, sempre que ela vai falar essa letra para mim, ela fala a letra E. Eu falo a letra E. Então, eu sou de São Paulo, eu falo E, mas ela fala E. Tá vendo que é uma diferença de sotaque? Vai acontecer a mesma coisa em francês, esse E e E. Então, vai ter regiões da França, do Quebec, então mais ao sul da França, algumas crioulas, eles vão falar mais um E, é mais aberto. Mais ao norte da França, Bélgica, é um pouco mais fechado, seria um E. Então, palavras como c'est, eu já ouvi também C, que é o nosso E, né? Ou outro exemplo, deixa eu colocar aqui que é um exemplo.
Ou exemplo de fait, que é feito, mas também eu já ouvi fait. Você vê, fait, fait. Então, esse daqui é um pouco sotaque. Regiões que vão falar mais abertas, regiões que vão falar mais fechadas. Próximo da nossa lista é o som de O. Ou se você encontrar isso, ou isso, ou isso, sempre é o som de O. Nosso O em português. E aí que vem os exemplos como... Hoje tem várias ruas e prédios em várias cidades com nome, né? Chateau, não sei o que lá, de Bordeaux. Bom, é isso, eu tô escrevendo Bordeaux. Mas principalmente O. Ah, o meme do gatinho na internet, que ele fala água. L'eau. Mas ele fala só um água, né? Aqui seria a água, l'eau. Mas eles falam O. É, água, O. Você vê, ó, E-A-U, A-U, O sozinho é som de O. A próxima, que aqui eu não quero esquecer, seria um E. E aí vem mais o biquinho do francês. Fala, ah, mas francês faz biquinho para falar? Faz. Sabe por quê? Porque se eu não faço biquinho, esse som pode não sair. Então, olha a diferença de eu falar E, e olha a diferença de eu falar E. Fecho a minha boca, E. É esse som. E aqui a gente tem o exemplo do número 2, comme les cheveux. Tem até um... Vou até colocar aqui para vocês. Tem até uma grande confusão dos alunos, que é o cheveux. Ó, até o Google tá mostrando aqui. Mas esse daqui é o cheveux, cabelos. E esse aqui em cima, e eu vou colocar aqui em cima no grupinho dele, é o chevaux, plural de cavalos. Chevaux, cheveux. O, que a gente já viu, E. Tudo bem. Ah, isso daqui é uma colinha que você pode deixar, eu sempre falo para os meus alunos, pode deixar essa colinha perto de você, se você está aprendendo francês, né? Ou se você vai viajar e precisa saber desses sons, para você ver como que você vai pronunciar. Então você vai dando uma olhada, vai colando. Se você vê muito, vai ficar automático esses sons em francês para você. Mas agora você pode sentar num restaurante na França, olhar o cardápio e conseguir ler o que está escrito e não pedir, eu quero leal com vinho Bordeaux, né? Próximo aqui que eu vou te mostrar, então esses aqui são os sons das vogais. E agora falando um pouquinho mais sobre os sons dos acentos em francês. Aqui nos sons dos acentos, eu vou continuar até aqui nessa tabela. Sobre acentos agora, mas eu vou fazer um adendo, né? Acentos. Quando você vê em francês um acento agudo, em português eu abriria essa palavra, né? Eu falaria é, mas em francês não. Em francês vai ser o som do nosso E, sozinho. Por exemplo, a gente tem em francês exatamente igual a palavra café. Pra gente é café, pro francês é café, E, tá vendo? Como bebê. Em francês, um bebê, a gente vai ler como um ça. Bebê. E olha o som, E. Próximo é quando tem um acento contrário. Esse daqui seria um acento agudo, mas a gente também vai ter o acento grave, né, pro lado esquerdo. Quando em francês tiver o acento grave, essa palavra ela vai abrir essa vogal, né? Ela abre o som dela. Seria como o nosso acento agudo. Então, vou dar até um verbo que eu gosto muito. É o verbo no infinitivo préférer. Preferir. Está vendo que eu falo préférer. E. Préférer. Quando eu conjugo esse verbo, se eu faço um je préfère, ele abre, ele muda o som. Je préfère, er. Então, esse acento aqui, o grave, é o contrário de som. Mais algum? Eu queria te mostrar também o trema, que caiu na língua portuguesa, mas em francês ainda existe. O trema em francês é para mostrar que eu vou manter o som daquela vogal. Vou manter o som daquela vogal. Olha aqui, eu não falei que aí tem som de E, de E? Então, quando eu escrevo palavras como j'ai, eu tenho, eu tô falando j'ai. Mas se eu escrevo palavras como naif, eu mantenho
o som do I, porque eu coloquei um trema. Se ele não tivesse trema, ele seria nef, nef. Mas ele tem um trema, então ele vai ser naif, ingênuo. A mesma coisa com milho, maíz. Não é mé, é maíz. Você vê que eu mantenho o som. Então o trema é para manter o som também. E a regra geral que eu queria dizer aqui para vocês, para não esquecer, nessa pronúncia ainda em francês, é que em francês, geralmente, eu não leio as últimas letras das palavras. Geralmente. Então, muitas das palavras, quando você vai ler em francês, você tenta evitar de ler. Mas você vai ler sempre quando tiver, por exemplo, acentuado um E. Você sempre vai ler esse acentuado. Quando vocês forem aprender os verbos e tudo, a gente tem verbos como je mange, eu como, je mange. Tá vendo que eu paro antes do E? Como se eu parasse no G, je mange. Mas se ele tiver acentuado, você vai ler je mange, je mange. Então isso daqui é uma coisa que a gente tem que aprender. Quando não tiver acentuado o E, para antes. Quando tiver acentuado, você lê. Mas isso também acontece com as consoantes. Você pode evitar de ler. Vai ter raras exceções em francês que a gente vai ler uma consoante no final. Meus amor, eu acho que de pronúncia é isso. Agora é com você. Tente pronunciar essas 6 palavras que eu vou colocar aqui na tela para você. E depois eu vou dizer para você fazer a comparação. As palavras são... Essas daqui são as palavras, eu quero que você tente lê-las. Mas eu vou começar. École, prêt, coup, moi, naïf e beau. Você ouviu só? Em mais ou menos 15 minutos você conseguiu aprender a como pronunciar as palavras que antes pareciam impossíveis para você. Isso é só o começo da sua relação com o francês. Para aprender mais, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal que é novo e curtir o vídeo. E agora mais um desafio. Eu vou colocar aqui mais 10 palavras e eu quero que você escreva nos comentários quais delas têm o som de U em francês. Olha, pode parecer fácil, mas não é fácil não. E eu não quero que você leia o comentário das outras pessoas, hein? Vou colocar 10 palavras aqui e você vai ter que ver dessas 10, 3, só 3, que tem o som de U em francês. Escreva nos comentários e eu vou falar se você acertou ou não. Mes amours, merci beaucoup, c'est ça. Acabou o nosso vídeo. Te vejo no próximo. Bisous, bisous e à la prochaine.